Vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigada pela disponibilidade, mais uma vez, né, da gente fazer uma live aqui na Aspas, trazendo informação, trazendo conhecimento, né, tirando dúvidas. Quem precisar, quem quiser, pode mandar suas perguntas. Eu estou acompanhando aqui no Facebook pelos nossos aqui também a gente consegue pegar as pessoas, né, as perguntas das pessoas. Se eu não enxergar, repete a pergunta para mim de novo, tá, gente? Que às vezes passa muito rápido. Eu para quem não me conhece, meu nome é Daniela, eu sou presidente da Aspas, né? Sou mãe de um menino autista, o Pedro, de 12 anos, e sou ativista da causa. A Juliana vai se apresentar agora. Vai lá, Ju. Olá, boa noite. Meu nome é Juliana, eu sou fonoaudióloga, atendo Pedro, né? Conheço a Dani há bastante tempo e tenho estudado e aceitei o convite de falar um pouquinho, sendo que hoje é o dia da conscientização da apraxia de fala na infância. Isso aí. A gente se conhece já há 8 anos, Ju. Desde que eu voltei para Minas, a Ju estava grávida, tinha acabado de ganhar neném. E eu falei para ela, estava voltando para Minas, falei, Ju, pelo amor de Deus, guarda uma vaga para você cuidar do Pedro para mim. E desde então a gente está junto, né, Ju? Isso mesmo. Vamos lá. Ju, fala um pouquinho para gente o que a apraxia, o que é? O que é a apraxia de fala na infância? A apraxia é um distúrbio motor. Algumas pessoas confundem achando que é só uma dificuldade de fala, mas é uma dificuldade no controle motor da fala. Então, é uma desordem de origem neurológica, porque o nosso comando para a fala vem do cérebro, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento e o cuidado também para analisar todo o desenvolvimento, para entender que o distúrbio motor é o que demanda, né, dentro desse universo da apraxia de fala. E é de origem neurológica, né? É uma dificuldade nas pessoas de fazerem o planejamento e a programação de todo o processo da fala, propriamente dito. Sim. Ju, explica um pouquinho pra gente por que é tão difícil tão difícil falar. Por que a criança que tem apraxia de fala é tão difícil? Por que é tão complicado para ela falar? Por que é tão difícil? Então, o próprio ato da fala é bastante complexo, né? A gente vê dentro do desenvolvimento infantil, um bebê a partir de 1 aninho, começar com o desenvolvimento da fala, e a gente acaba entendendo isso como tão natural que não pensa como é complexo, né, todo esse sistema. Então, é uma organização que o cérebro caminha através dos nervos, né, mandando informação para os músculos da face, da boca, de lábio, língua, o controle respiratório, o controle de voz. Então, é muito extenso todo esse programa mesmo da fala. E por isso que algumas pessoas com dificuldade nesse planejamento motor não conseguem executar a fala propriamente dita, né? E aí o planejamento e a programação ficam falhas. E aí o movimento que ela precisa fazer para falar não é feito, não consegue. Ela pronuncia sons diferentes, Ju? Como que é? Na verdade, tem vários níveis na apraxia, né? Então, apesar de ser um distúrbio grave, assim como também acontece com o autismo, né? Que é um distúrbio amplo, né? A apraxia é um distúrbio grave neurológico e que também tem níveis, né? Leve, moderado e profundo. Então, de acordo com o nível, a gente vê uma determinada severidade, né? Ou leveza na produção da fala. Então, são crianças, por exemplo, que não conseguem manter a consistência de produção de vogal, de consoante. São crianças também que não conseguem emitir determinadas palavras até em diferentes contextos. Ela consegue fazer em um contexto, mas não consegue no outro, né? E consegue fazer sons simples, em palavras simples, mas o mesmo som em palavras complexas ela não consegue, porque o planejamento tem que ser mais difícil ainda. Né? Então, as características são bem amplas também dessa patologia. Tá. E toda criança que tem dificuldade na fala,
né? Uma das características do autismo, né, é a dificuldade da fala, né? A demora, né? O atraso da linguagem. Toda criança que tem um atraso nessa linguagem, ela tem apraxia. Qual é a diferença? Como é que você faz, né? Como que te dá o clique? Opa, peraí, que meu filho está com atraso na fala, né? Como é que funciona isso, né? Qual que é a... Toda criança que tem essa dificuldade da fala, ela tem apraxia? Não é sempre que ela vai desenvolver apraxia. Tem várias alterações e transtornos que promovem a dificuldade na fala, né? Então, a gente tem que levar em conta uma série de características para esse diagnóstico diferencial. Porém, a gente consegue avaliar, né, numa criança que tem dificuldade no desenvolvimento da linguagem na fala, a gente tem que levar em consideração a apraxia, né? Assim como, por exemplo, um fonoaudiólogo vai avaliar a linguagem, ele vai avaliar as funções da linguagem, vai avaliar o conteúdo da fala e também tem que levar em consideração a possibilidade da apraxia, né? Então, esses diagnósticos diferenciais são muito importantes, assim como várias patologias que a gente trabalha, né? Mas saber que a apraxia existe, que a gente pode pensar nesse assunto para alguns pacientes é fundamental, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o diagnóstico também, que a gente, assim como o autismo, a gente espera o parecer médico, né, para nos ajudar nesse diagnóstico. Ao contrário da apraxia, que é um diagnóstico fonoaudiológico, né? Então, quem faz esse diagnóstico é o fonoaudiólogo mesmo, e a gente precisa ficar bastante atento a esse distúrbio para poder ajudar, porque a reabilitação é muito específica, é muito diferente. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não falhar nessa possibilidade. A reabilitação é que é diferente? Também, sim. A forma de intervenção é diferente, porque a gente usa os recursos para ajudar o que está falhando, que é o planejamento motor. Então, a gente precisa, né, favorecer o movimento da boca, trazer a mobilidade mesmo dos órgãos fonoarticulatórios para que a fala vá surgindo. É uma questão muscular, Ju? É a musculatura? Não. Travou aqui para mim. Não é motor oral só, é neurológico. Sim. Na formação que a gente faz, uma pessoa muito, muito bacana, que divulga bastante esse trabalho, é a fonoaudióloga Elizabeth Juste e também a Abrapraxia, né, que é a Associação Brasileira da Praxia. Então, a Beth fala muito sobre a fiação, né, que a gente tem o controle motor na cabeça e esse motorzinho, né, que funciona tudo, né, dá conta de tudo no nosso, que é o nosso cérebro, ele precisa caminhar através da fiação, das sinapses, dos nervos, para o comando vir para a boca. Então, se esse comando e a fiação tiver com alteração, promove a apraxia da fala, né? Então, não é musculatura oral, é no controle motor e nessa fiação que promove o planejamento e a programação. Ju, tem uma pergunta aqui da Geórgia. Meu menino tem 4 anos. Espera só um minutinho. Tem 4 anos e começou a gaguejar quando quer falar mais rápido. É uma característica da apraxia, isso? Então, é muito peculiar, né, a gente saber o que ele está conseguindo falar. Mas a gente tem que pensar que a apraxia é um distúrbio motor grave. Então, as crianças que têm uma oralidade razoavelmente compreensíveis, ou ficam num nível mais leve, né, da apraxia, ou realmente pode acontecer em crianças que podem passar por uma situação que acontece nessa idade de 4 anos, que é a disfluência normal de fala, que aí é um outro, não é, na verdade, não é nem problema, são outras orientações e outro direcionamento, que não a apraxia. O ideal é realmente fazer a avaliação com o fonoaudiólogo, porque aí consegue, né, uma pessoa que tenha experiência com criança, experiência com a apraxia, né, porque aí delimita direitinho e consegue fechar o diagnóstico correto, né, Ju, para direcionar o tratamento. A avaliação é geralmente recomendada que seja feita com um fonoaudiólogo com experiência em desenvolvimento infantil, né, e que possa conhecer os transtornos de linguagem, os transtornos de fala e a apraxia, né, porque a gente tem vários distúrbios que
podem ter algumas características. A gente já falou do autismo, né? A gente falou, tem também os desvios fonológicos, que tem também dificuldades na programação, em algum planejamento sonoro mesmo dos fonemas, então isso tem que ser cuidado. Sim. Deixa eu ver se tem mais uma. A apraxia tem cura, Ju? Quem tá perguntando é a Daisy. É para a vida toda? É mesmo. Não, a apraxia não tem cura, né? Ela precisa de muito apoio, a gente precisa de dar esse suporte terapêutico, de planejamento, para que a criança tenha um nível de independência de comunicação melhor, né? Então, sim, isso é muito importante para as famílias, né, terem essa consciência, que a gente possa oferecer recurso para independência, autonomia, né, em relação à comunicação também. Sim. Então, a apraxia pode estar relacionada com outras patologias? Sim, é muito comum, mas também existe a apraxia pura, né? É importante falar isso. Isso, que ela não tem associação com nenhuma, correlação com nenhuma patologia. Então, algumas pessoas têm esse diagnóstico de patologia pura, algumas pessoas podem ter apraxia de fala e não ter apraxia oral. O que é isso? Algumas pessoas, você pede para uma criança abrir a boca, mostrar a língua. Tem algumas crianças que têm apraxia oral que não conseguem. Não conseguem executar o planejamento motor, mas tem algumas crianças que conseguem executar esses pedidos de abrir a boca, mostrar a língua, que não têm apraxia oral, mas que têm dificuldade no planejamento da fala. Porque o comando é outro, né? O comando cerebral, né, neurológico é outro. Isso é muito importante. Sim. Ju, eu tô pensando aqui, né, assim, pra gente tentar... antes, deixa eu só te fazer um comentário. Pode ser que uma criança tenha só apraxia e seja confundido com o autismo, principalmente porque vem nessa primeira fase, nessa fase da infância, né? Pode confundir, Ju? Sim, pode sim. Porque se a criança tem dificuldade na fala, consequentemente ela vai ter dificuldade na interação social, né? Mas a gente tem que entender assim, que dentro do autismo, a gente vai observando, principalmente, que algumas habilidades podem estar se desenvolvendo no percurso, né, do próprio desenvolvimento, com as terapias, com as reabilitações, e a gente perceber uma discrepância nesse desenvolvimento. Às vezes melhora o contato visual, melhora a interação, melhora a atenção compartilhada, mas a fala não vem. Né? Então, aí a compreensão, isso também é um comportamento diferenciado da apraxia. A compreensão é muito melhor que a emissão. São crianças que executam ações assim de uma forma muito boa, mas que não conseguem falar. Né? Então, sim, isso é muito importante. Quando eu acabei não falando, mas eu acho importante retomar a respeito das comorbidades, né? De apraxia vir junto com outros distúrbios, a gente sabe do diagnóstico da apraxia dentro do TEA, mas também está bastante relacionado com algumas síndromes. Pode vir junto, né, estar junto também esse diagnóstico com a síndrome de Down, com outras síndromes também que a gente pode estar cuidando para melhorar essa comunicação. Tá. A Jaqueline está perguntando, Jaqueline Fisch, está perguntando aqui se existe uma idade ideal para se fazer esse diagnóstico. Geralmente, a gente também tem que aguardar a organização, né, e a maturação do desenvolvimento infantil. Então, a gente geralmente não pensa em apraxia antes dos 2, 3 anos de idade. Para dar oportunidade para esse desenvolvimento acontecer, expor a criança para o desenvolvimento infantil, né, para as interações, para as trocas entre pares, para que a gente possa depois começar a funilar mesmo, né, essas possibilidades e pensar como isso pode acontecer. A Deise está perguntando aqui, mas você já respondeu. A partir de que idade é possível observar os primeiros sinais da apraxia de fala? É bom porque a gente vão trazendo outros questionamentos e é bem interessante porque a criança, né, no desenvolvimento, quando você percebe que tem um desenvolvimento na fala, imediatamente você já consegue ir buscando ajudas, né? E eu acho interessante, Ju, porque no caso do autismo, por exemplo, que a gente acaba... a síndrome de Down também, porque a criança vem sendo tratada desde o diagnóstico, né? Desde o nascimento. E o autista, ele demora um pouco mais para ter esse diagnóstico. Não deveria, né? Mas
o diagnóstico de autismo, ele dura um pouco mais. Então, quando a gente começa a falar dessas questões de linguagem e tal, eu acho interessante a gente mostrar para as pessoas que elas imediatamente procurem um profissional, né? Porque várias outras coisas podem ser melhoradas na qualidade de vida daquela criança, né? E minimizadas mesmo, né? No Minimizadas, né? futuro, né? E a gente fala isso, na verdade, para qualquer distúrbio, né? A gente percebendo qualquer diferença no desenvolvimento, isso tem que tem que ser cuidado o quanto antes, para que a gente possa minimizar essa distância, né? Do desenvolvimento, desse atraso e tudo mais. Ju, a Raíssa está colocando aqui para você. Na praxia, as crianças sabem o que querem dizer, mas não conseguem falar? Isso mesmo, são crianças que demonstram esse comportamento de interrompido, geralmente a fala, quando alguns conseguem começar a desenvolver a fala, elas são mais monótonas, com dificuldade de prosódia, né? Então, a compreensão e o entendimento da comunicação é melhor do que a fala propriamente dita. E isso já pode ser um diferencial dentro do autismo, né? Ele pode avançar no nível de interação, mas a comunicação verbal, propriamente dita, é mais difícil. E eles entendem tudo. A compreensão é perfeita? Ou não, ou tem algum comprometimento de compreensão? Depende da associação, né? Se tiver uma associação sindrômica, o próprio do autismo pode também. Mas geralmente a discrepância é diferente, né? A compreensão sempre está no nível mais elevado do que a emissão. Peraí, E o que é importante a gente pode falar é que desses ganhos desproporcionais, né, que eu disse. Bom, eu te cortei, né? Desculpa. Depois a gente lembrar, a gente volta. Se ela está associada às outras patologias, nós falamos, né? Síndrome de Down, autismo. TDAH, Ju? Não. Não. A evolução da linguagem no TDAH não é tão comprometida. Sim. Como se identifica a apraxia de fala? Agora puxando para o nosso lado aqui, para os autistas. Como é que a gente consegue identificar a apraxia no quadro de autismo? Né? Dentro de todas as dificuldades da linguagem que aquela criança já tem, como é que você consegue fechar o diagnóstico de apraxia de fala para um autista? Eu lembrei o que eu ia falar aquela hora que faz essa relação. A gente pode começar, né, quando a gente recebe um caso, a suspeitar sobre o diagnóstico de apraxia de fala, né? E aí já acende uma luzinha lá para você ter esse cuidado nesse comportamento. Ajudar nas terapias com os recursos da apraxia de fala não atrapalha se não for. Então, a gente pode oferecer os apoios motores e se a criança não tiver a apraxia, ela vai deslanchar de uma forma mais rápida. Agora, dentro do autismo, eu falei um pouquinho já, mas eu vou repetir de novo. Se a gente tem, dentro do desenvolvimento do autismo, uma discrepância muito grande, a criança vem melhorando a interação, vem melhorando o contato visual, atenção compartilhada, jogo simbólico, e a fala não aparece, é porque tem mais alguma coisa aí, né? A gente tem que pensar por que só a fala está ficando para trás e o desenvolvimento está ficando melhor. Então, a gente pode pensar nessa comorbidade que é muito comum dentro do autismo, né? Dentro do TEA. É engraçado porque, assim, as crianças tendem a evoluir, né? E, consequentemente, se ela evolui, a comunicação dela de alguma forma, a verbal começa a aparecer. Eu me lembro do Pedro, a gente estava até comentando outro dia, eu estava comentando num treinamento que a gente está fazendo com a Silvana e a Thaís. E aí eu comentei lá no grupo, falando que por muitos e muitos anos eu fui oi, né? O Pedro não falava de jeito nenhum, mamãe. E a fala, né, veio, mas agora a gente consegue perceber claramente a intenção, né, dele se comunicar, a fala, a pronúncia das palavras, e aí a gente consegue perceber que não tem outra coisa, né? Não está ligado a outra. É realmente uma dificuldade do processamento, né? Da questão fugiu aqui, da questão
da cognição mesmo, dele botar a palavra para fora, é completamente diferente, né? O processo do Pedro, por exemplo. Mas eu posso te ajudar um pouquinho na compreensão desse caso do Pedro também, que a questão sensorial oral faz muito sentido também no oral, de fazer pá, tá, cash. A gente aproxima os órgãos fonoarticulatórios e traz uma informação sensorial diferente, né? Sim. Então, crianças que falam dessa forma, né, que tem muito apoio vocálico mesmo, ao invés de mais consoante, pode ser uma desorganização sensorial oral mesmo, né? Olha ele aí. Dá um tchauzinho lá. Veio nos prestigiar, né? Então, essa questão sensorial pode estar evidente. Aí, melhorando a questão sensorial, proprioceptiva oral, isso vai melhorando, né? O que aconteceu com ele. Ju, a Bruna está colocando aqui. Oi, Ju, quais as intervenções nós, professores, podemos fazer para ajudar as crianças com apraxia de fala? Então, as reabilitações e os apoios são importantes como todos os outros diagnósticos, né? Porque a gente entende que a apraxia é uma desorganização no funcionamento. E as crianças manifestam essa desorganização também de outra forma, né? Desorganização corporal, desorganização do ambiente. Então, a gente oferecer essa organização que às vezes é difícil é muito importante para a criança. Então, dentro da reabilitação, a gente também tem que pensar que a gente não pode demorar muito para oferecer outros recursos de habilidade de comunicação. Então, a gente pode ir na mão, por exemplo, da comunicação alternativa e mantendo o planejamento motor de fala, né? Ajudando nesse planejamento motor de fala. E aí, quem acompanha, né? A comunicação alternativa não é uma atividade, um recurso terapêutico só da fonoaudiologia. Então, quem acompanha essa criança pode oferecer esses recursos e orientar, por exemplo, na escola, né? Nos outros ambientes que ele for participar. Ju, eu li um pouco hoje sobre apraxia, né? Eu não tinha uma visão tão ampla, né? Sobre a apraxia, então eu li um pouco. Alguns casos eu vi que é válido, mesmo que a criança não tenha outras, né, associada a outras patologias, mas eu vi que elas podem ser beneficiadas quando num tratamento multidisciplinar também. Sim, essa desorganização que eu estou te falando, às vezes pode aparecer a nível sensorial, precisa do recurso da terapia ocupacional, né? Mesmo que seja pura, essa organização pode acontecer, isso é fundamental mesmo. O uso da comunicação alternativa é sempre uma... Eu fui muito resistente. Toda vez que eu vou dar palestra, eu falo sobre isso, porque eu fui muito resistente à comunicação alternativa. E assim, hoje, eu vi agora há pouco tempo, eu vi vídeos da Fernanda fazendo comunicação alternativa com o João. E ele era bem pequeno. E aquilo, eu falei, Fernanda, como que você fez isso, né? E aí, quando a gente começa a estudar mais, né, o autismo, enfim, né, a gente começa a estudar mais, você vê realmente a importância que às vezes a gente cria uma dificuldade tão grande e não faz. Eu criei uma dificuldade, né? Eu tinha muito medo da rotina estruturada para o Pedro e eu não consegui sair daquela rotina. Mas hoje, quando ele se desorganiza, é a primeira coisa que Silvana e Thaís também falam para mim, agenda, né? Escreve para ele qual é a sequência do que ele vai fazer. Então, essa comunicação alternativa, ela realmente é uma chave para esses meninos, né? A gente consegue trazê-los para a comunicação, incentiva que eles comuniquem, né? Na verdade, tem muito mito ainda em relação à comunicação alternativa, né? As pessoas às vezes pensam que ensinando a comunicação com recurso visual possa inibir a comunicação verbal, e isso é realmente o contrário. Você oferece, dentro do autismo, você oferecendo o apoio visual para a comunicação, a gente organiza essas estruturas e ensina, treina habilidades de comunicação que são importantes, por exemplo, ter iniciativa, persistência na comunicação, né? Tem várias habilidades que a gente vai treinando na comunicação alternativa, e se você pensa na praxia junto, você já acompanha esse recurso, né, da comunicação alternativa junto com o planejamento importante.
Mas hoje em dia tem diminuído muito esse preconceito, essa desinformação a respeito da comunicação alternativa e as pessoas têm aceitado bem, né? Até como uma forma suplementar, né? Eu tenho pacientes com uma oralidade razoável, mas que a gente introduziu comunicação alternativa para aumentar a estrutura de frase, né? Melhorar o recurso de comunicação, é meio bacana. E é muito interessante que quando você começa a dar, né, essa potência para a criança, diminuem até os excessos comportamentais, né, Ju? A crise, porque muitas vezes a crise é desencadeada porque a criança está tentando te colocar uma situação e você não consegue entender, né? Então, até a questão da melhora do comportamento mesmo, né? Isso mesmo. E é objetivo nosso, né? Eu sempre falo com os pais que existe o recurso, que pode ser importante, mas é claro que sempre é uma opção da família também, querer ou não, manter esse recurso, né? Porque é um treinamento diferente mesmo, assim como é de Libras, né? Que é diferente, né? Mas a gente precisa introduzir essa autonomia para a comunicação quanto antes, porque isso pode acontecer, como você disse, né? Provocar esses excessos comportamentais e o prejuízo vai ser muito maior para a vida e para a qualidade de vida dessas pessoas, né? Gesilda Marcondes, a comunicação alternativa aumenta o vocabulário e significado das palavras e dos desejos. Parabéns. Fiz esse curso na Academia do Autismo e pensando nisso, comunicação alternativa é a capacidade de comunicar de se comunicar com o mundo da criança, né? O mundo da criança. Mesmo, dentro do autismo. O mundo da criança. Aproveitando a habilidade visual do autismo, a gente tem esse recurso que é muito bacana, né? Muito importante. É muito legal. Aqui, a Pai de São João del Rei está falando, a nossa fonoaudióloga Juliana Arrasa, parabéns pela iniciativa. É sempre bom a gente trazer essas trocas, né? Porque às vezes eu sou uma mãe que eu chego lá na porta, eu tenho que chegar uns 20 minutos antes e sair uns 20 minutos depois, porque eu fico perguntando tudo para a Ju, que eu quero saber tudo. Eu conto da minha vida, pergunto da vida dela, mas eu quero saber o que está acontecendo. E realmente é uma troca muito válida, né, Ju? E às vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue trocar tantas informações quanto a gente... Eu me lembro o dia que você falou, olha, estou fazendo curso de apraxia, tem alguns autistas que têm apraxia. Eu me lembro direitinho de você falando disso. E aí, olha aí, a gente, né, divulgando a apraxia hoje, né, trazendo a conscientização da apraxia para outras pessoas. É muito enriquecedor essa troca, Ju. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Ju, você é uma excelente profissional. É a Jaqueline, mãe do Luiz Otávio. Faz tempo que eu não a vejo. Um beijo bem grande. Dani, Ju, vamos lá. Mais uma coisa. Oi. Eu queria falar uma coisa assim também, que quando começou a falar em apraxia, as pessoas começaram a se alertar para essa possibilidade, para essa dificuldade. E também muitas pessoas falavam assim, isso é modinha, isso... Agora tudo é apraxia. Igual aconteceu com TDAH, tudo é TDAH. Então a gente tem que ter o cuidado de entender que a apraxia existe mesmo, que a gente tem que ter cuidado com esse diagnóstico, se a gente não cuidar e não executar da forma correta na reabilitação, a gente não consegue promover a ajuda eficiente que essas pessoas precisam. Então, eu escutei várias pessoas falando, sabe, sobre isso deve ser modinha, isso depois passa, mas isso é muito importante. É complicado. Tudo que é novo, né, Ju, é complexo da gente tocar no assunto. Algumas pessoas não gostam, né, outras se esquivam, mas é importante. A Gesilda está agradecendo aqui por trazer um assunto tão polêmico. Pessoal, se tiver mais pergunta, a gente está no tempo ainda, tá? Ju, toda criança autista está apta a fazer um treinamento motor? Também não. A gente tem que pensar se a criança não tem habilidade de se comunicar, se ela não tem interesse na comunicação, na reciprocidade do outro, ensinar a fala se torna fora, né, sem função. Não é funcional ensinar para a criança a falar, sendo que ela não tem interesse, não tem iniciativa, né? Então a gente precisa desenvolver essas habilidades como se fosse pré-requisito mesmo, né? De treinar iniciativa, de contato visual. Ju, você consegue... a criança que não tem a intenção de se comunicar,
Você consegue identificar a apraxia nela sem ela tentar se comunicar? A Ou é gente coloca como suspeita, né? A gente coloca como suspeita, principalmente se a compreensão for melhor do que a fala, né? Uhum. Mas mas daí dentro do autismo especificamente, a gente tem que cuidar para que essas habilidades de comunicação se desenvolvam, para que a gente consiga ter um trabalho efetivo da apraxia. Porque só ensinar a Sim. falar dentro do planejamento da apraxia, você não consegue suprir as necessidades de linguagem que o autismo tem, Uhum. né? E aí o ideal seria você começar a tentar a comunicação alternativa para ver se vai buscando desse menino a intenção de se comunicar, mesmo que seja com balbucios, para você começar a treinar, fazer o treinamento motor, é isso? E a gente vai percebendo qual repertório que a criança tem, né? Se ela tem só repertório vocálico, qual alvo que a gente vai estar usando nesse treino da habilidade de fala, e a gente vai fazer essa análise bem bacana para poder cumprir esse planejamento mesmo, né? Mas não só a comunicação alternativa, dentro do transtorno da linguagem que o autismo tem, a gente vai trabalhar, por exemplo, o contato visual, você pega alguma coisa de interesse da criança, coloca próximo ao rosto, né? Buscando uma estratégia de busca do contato visual, mas isso também direciona o olhar da criança para o movimento da fala. Né? Então, Uhum. é uma orientação importante para os familiares, por exemplo, usar coisas que a criança gosta e brincar próximo ao rosto, para que ela se atente, né, ao contato visual e também ao planejamento oral. É, o autista, essa questão do, tem uma pergunta aqui, deixa eu ler primeiro. Eu também é a Isa. Eu também durante um bom tempo falava muito errado. Hoje melhorei muito, mas ainda tem alguma coisa que para mim é difícil. Talvez seja eu não conheço a Isa, será que eu Ela é conheço? lá da Pai de São João. Ela é adulta? É, né? É uma mocinha já. Isso tem que ser examinado, né, Ju? Tem que ser avaliado. É isso mesmo, porque pode ser um desvio fonológico, né? Uma dificuldade articulatória mesmo, né? Isso mesmo. Sim. Ju, para a gente dar uma fechada no assunto, né? Se tiver mais perguntas, o pessoal vai colocando aqui, eu vou te passando. Tem alguma coisa que a gente precisa observar, tanto nos autistas, como as outras crianças que não têm nenhuma patologia associada? Tem alguma coisa que. Ou lógico que a observação é diferente, mas qual é o clique? Onde é que a gente tem que ficar atento e falar assim: preciso procurar uma fonoaudióloga para o meu filho, que não é autista, que não é Down, e tenho que procurar o autista e o Down, a gente já sabe que tem algumas comorbidades associadas, chegou a hora de procurar a fonoaudióloga porque a fala não está vindo ou a comunicação está estranha. Qual é o clique que tem que ser dado? Geralmente o Down e o autista, eles já têm o acompanhamento fonoaudiológico, né? E a criança que não tem nenhuma outra patologia associada, ele não tem esse acompanhamento. Qual é o clique que tem que ser observado, Ju? Mas você diz para essa dificuldade da apraxia ou qualquer distúrbio da Da comunicação, da praxia. linguagem? Da Tá? praxia hoje. Agora, da Para ver, praxia. sim, para a gente ver assim, qual que é o diferencial, né, desse diagnóstico, o que a gente tem que cuidar, né? Então, olha, eu vou falar algumas características que a gente pode ficar atento para esse diagnóstico, né? São pessoas que têm repertório de vogais muito restrito, né? Então, o próprio balbucio, ele já é diferente, né? São crianças que balbuciam pouco, ou balbucia sempre uma sequência, ou pouca sequência de balbucio, porque a gente vê as criancinhas com um repertório de balbucio vocálico, né? De repetir várias consoantes, e isso geralmente já não acontece na criança com apraxia da fala, né? Os erros e as dificuldades aumentam bastante de acordo com o tamanho da palavra. É mais fácil para ela falar boi do que borboleta, por exemplo. Né? Ela consegue falar boi, mas o borboleta, a sequência, né, desse planejamento é Sai. muito mais difícil. Não sai. Então, fica confuso. Poxa, ela sabe falar o bo, mas na borboleta não sai. Não Então, dá. o que eu havia falado, dependendo da severidade, até o contexto influencia nessa dificuldade. Então, a gente também tem que dar uma olhada nisso. E uma outra característica também muito importante é que
tarefas voluntárias são muito mais difíceis do que automáticas. Ela consegue cantar o parabéns a você, ou pelo menos uma parte, mas falar algo que depende do planejamento dela mesma é mais difícil, né? Porque a organização do cérebro é diferente. Entendi. Só vou te interromper aqui, que aí depois você volta para o caso do autismo e Down. É a Ana Carolina. Eu sempre gaguejei um pouco e meu filho tem atraso na linguagem. Pode ser hereditário? Apraxia é hereditária, Ju? Sim. Ou ainda não tem? Também É? Tem o fundo hereditário, mas a apraxia também pode acontecer por conta de uma infecção, de uma doença ou um trauma após o nascimento, né? Então também pode acontecer esse diagnóstico com esses prejuízos, né? De doença, infecção, de algum trauma após o nascimento, né? Especificamente da gagueira, até gaguejei. Especificamente da gagueira, ela pode ser um distúrbio genético, sim, né? Mas o comportamento é totalmente diferente da apraxia. Sim. O atraso de linguagem sozinho não necessariamente é apraxia. Não caracteriza apraxia, não. E aí a luzinha também acende aquilo que eu falei, a compreensão geralmente é bem melhor que a fala propriamente dita, que é a emissão da fala. Então são crianças que têm interesse de se comunicar, mas não há um avanço tão significativo na comunicação verbal. Ela não consegue. Não. Ela fica isso, que ela tenta se comunicar, mas o movimento Travou. voltou. Ju? Tinha saído? Voltou. Tô aqui, tinha Voltou. saído. Né? Agora, para a gente, né, puxar para o nosso lado de novo, a apraxia no autista, como é que a gente, né, começa... Porque às vezes o fonoaudiólogo que está com aquela criança não tem ainda, né, uma experiência com apraxia. Como é que a família começa a questionar determinadas, né, situações para ser encaminhado, né? Lógico que o fonoaudiólogo, né, que tem um trabalho sério, ele vai conseguir perceber e falar, olha, isso aqui não está dentro do esperado, né? Vamos encaminhar para alguém que tenha a especialização e tal. Mas como é que as famílias podem começar a observar, Ju, tanto do autismo e do Down, né, que são as patologias que são associadas da apraxia, como é que eles podem observar essa linguagem, né, e falar assim, acho que eu preciso de outra ajuda? Uma característica muito importante a gente ver é sobre esse esforço de falar, né? Algumas crianças movimentam a boca e o som e o planejamento da fala não sai. E também essa discrepância que eu havia dito. Melhora muitas outras habilidades, né? De interação, de jogo simbólico, atenção compartilhada, mas a fala não vem. Né? Então, a gente começa a perceber que a desorganização da fala está muito mais evidente do que outras habilidades. Né? Então, esse cuidado é muito, muito importante. Ô, Ju, eu estava conversando outro dia com uma mãe e foi até interessante porque ela me perguntou do processo da fala do Pedro, né? Porque eu comentei no grupo sobre o Pedro me chamar de ó e tal. E aí ela trouxe algumas características do menino dela para mim. Ela comentou que parecia que ele tem uma linguagem própria, porque ele vai falando e falando, como se todo mundo estivesse entendendo tudo que ele estava falando. Ele bate papo, e você fica lá, hã? O que está acontecendo? É assim que funciona, Ju? Esse é um clássico da apraxia. Né? Parece que está entendendo tudo, tenta falar, mas não tem ligação com esse planejamento. É muito comum esse comportamento. Perguntou e ela falou, Dani, ele olha para a cara da gente, ele conversa, ele explica, ele conta história, ele faz tudo, e é um autista também. E ele não fala uma palavra, você não entende uma palavra do que ele fala. Esse comportamento é clássico e é muito importante
dar esse apoio, porque provavelmente a prosódia da fala também está alterada. Talvez ele fale muito rápido ou fale de uma forma monótona, né? É muito peculiar essa característica, né, desse exemplo que você está dizendo. Que legal. Acho que a mãe vai ficar aliviada. Ela tá, sabe, toda incomodada. Ela quer saber o que está né? acontecendo. Ela quer saber. E é uma graça, menino. Mais alguém com alguma pergunta? Ju tá aqui ainda. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Quer falar mais alguma coisa, Ju? Tem um lugar que eu trabalho, eu não pedi autorização para a mãe, por isso eu não vou dizer sobre eles, mas tem um lugar que eu trabalho que a gente recebeu um paciente adulto de outro estado, né? Tá vindo para cá agora, e aí eu bati o olho, eu falei, apraxia, né? Não tem como não ser, a dificuldade da fala bastante grande. E aí eu conversei com a mãe dele esses dias, como ele veio esse ano e logo interrompeu os atendimentos, né? Eu tenho conversado com ela, feito anamnese, até, sabe, buscando informações dele por telefone, por videochamada. Então, a gente tem conversado e era uma informação que ela não tinha. Ele já é adulto e eu falei para ela se ela conhecia a apraxia, convidei ela para assistir a gente hoje e ela então Travou de novo. Tá ouvindo? Agora tô. Então eu estou dizendo isso porque isso tudo é muito novo ainda, né? E como a gente precisa divulgar mesmo, né, e ajudar mais pessoas, porque o recurso da comunicação fica muito limitado, né? Sim. E podendo ter outro tipo de informação, também traz uma esperança, né, de uma qualidade de vida melhor para eles. Tem. O Pedro Baltazar está dizendo, oi, Ju, tô aqui. Pronto, falou. É ele mesmo. Tô aqui. Ju, mais uma vez, muito, muito obrigada, né, pela sua parceria, pelo seu companheirismo enquanto profissional, enquanto amiga. Isso virou uma grande amiga, você sabe a admiração que eu tenho por você, o carinho que eu tenho por cuidar tantos anos do Pedro, com tanto amor, tanto cuidado, né? Eu costumo dizer que o Pedro fica há tantos anos com as terapeutas que eles viram minha amiga. A neuropediatra dele é minha amiga, a psicóloga é minha amiga, a Rafona é minha amiga, porque realmente a gente precisa ter esse estreitamento, né? Para a gente ter eu acho que é até um conforto emocional de falar, não, o caminho é esse, né? Você tem a confiança de saber que aquela pessoa sabe, conhece aquele menino desde pequeno. Eu sempre falo isso, né, para as minhas mães, e eu fico muito chateada às vezes quando eu pergunto, mas quem é o médico? Ah, não tem médico. Então, quem é fonoaudióloga? Está sem fonoaudióloga. Porque eu tive o privilégio, né, de ter o Pedro acompanhado por profissionais desde muito novo e até hoje. Então, assim, eu sei da importância, né, desse tratamento continuado com pessoas competentes. Eu agradeço imensamente, Ju, pela troca, né, comigo, e eu fico muito orgulhosa de poder trazer essa troca também para as famílias que acompanham a Aspas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada às APAES por me emprestarem a Ju. Obrigada por todo o carinho e por tantos esclarecimentos. Acho que a Silvana acho que tem uma pergunta. Ela colocou aqui. Acho que eu fiz a pergunta no lugar errado. Silvana, agora você está no lugar certo. Pode escrever. Muito obrigada mesmo, Ju. Vou esperar a pergunta da Silvana aqui. Eu vou te retornar também. Posso falando enquanto ela escreve, né? Pode, Dani, pode. Mas essa parceria, assim, tem que existir essa intimidade mesmo, né? Porque a gente acaba sendo uma troca contínua mesmo, né? E a gente é um pelo outro mesmo, esse apoio é fundamental e a gente vai se apoiando. Jaqueline está agradecendo, obrigada meninas, as informações foram valiosas para a minha prática. Que bom, Jaqueline. Deixa eu ver se eu acho a pergunta da Silvana aqui, onde ela colocou. Acho que está aqui. Há alguma relação de apraxia de fala com a dificuldade na retenção de uma habilidade anteriormente aprendida?
Que tipo de habilidade seria? Lê de novo para mim. Há alguma relação de apraxia de fala com a dificuldade na retenção de uma habilidade anteriormente aprendida? Ele Será aprendeu que a uma habilidade... habilidade Mas e será que a ele ficou com habilidade de fala... dificuldade de reter essa habilidade. Mas será que a habilidade de fala? Vê se ela responde aí pra gente. Silvana, habilidade de fala, Silvana? Vamos ver se ela... Geralmente, o contínuo da evolução da praxia é gradual, né? E não existe esse retorno, assim, como acontece no caso do autismo, de desenvolver, pode acontecer o comportamento regressivo, né? Geralmente não acontece isso dentro da praxia, não. Deixa eu ver se ela respondeu. Agora que apareceu a pergunta dela aqui. Peraí. Deixa eu só voltar um pouquinho. A Ana Carolina está agradecendo, nós duas. Vocês duas foram de grande ajuda, agradeço eternamente. Imagina, Ana Carolina, a gente está aí para isso. A Priscila Ramos é minha amiga desde a juventude, desde a adolescência. Parabéns, Dani, sou sua fã. Obrigada, Priscila. Obrigada pelo carinho de sempre. A Jaqueline agradecendo também. Agradeço todos pela participação. Silvana, a sua pergunta ainda não chegou aqui, mas como a live vai ficar gravada no Facebook, foi até um dos motivos da gente fazer no Facebook, é que eu acho que essas informações precisam realmente ficar, né, registradas. A da Silvana eu vou ter que fazer outra live com ela, do mesmo tema, para eu gravar. Para a gente, são assuntos que são valiosos, né? Nem todo mundo tem acesso às informações, então eu acho que é um grande diferencial a gente deixar essas informações gravadas para depois, sempre que possível, a gente compartilhar com as outras famílias. Ju, obrigada de coração por tudo. Obrigada a todos que mais uma vez ficaram aqui assistindo a nossa live por tanto tempo. Obrigada, Ju. Boa noite, pessoal. Ju, pode terminar. Obrigada a você. Obrigada por me cutucar sempre, né? A Dani vai instigando a gente. A gente põe a gente para frente, né, Dani? Né? É isso aí. Isso mesmo. E aí um pelos outros mesmo. E a gente, né, quanto profissional, tem que buscar estratégias novas, né? Estudar sempre para poder ter mais recurso, né, para ajudar as pessoas e melhorar a qualidade de vida de todo mundo, porque não melhora a qualidade de vida do paciente, melhora da família toda, né? De todo mundo que está próximo a ele. Isso mesmo. Obrigada, Ju. Boa noite, pessoal. Até a próxima live semana que vem. Beijo. Beijo, Ju.